Mas Tudo bem. não perdeu muita coisa, não. Tá, beleza. Obrigada. Me lembra no começo isso aí. É que eu entrei Bom, agora, então. Gisele, você conseguiu instalar o software? Consegui. Ok. Acabei de instalar. Tava instalando. Você falou que ia entrar às 7h30, eu aproveitei para instalar. Tava instalando até agora. Não, tem que eu consegui me adiantar aqui. Eu achei que ia me atrasar, eu achei um atalho lá e vim embora. Bom, Beleza. então eu fiz o levantamento dos tempos do posto 1, tá certo? Como eu tinha dito, eu não posso falar que é a média de 40, mas eu sei quais são as variações. E a mesma coisa acontece no posto 2. Então, por exemplo, isso aqui é um histograma montado baseado em todas as coletas de tempo que eu fiz. Então, vamos imaginar que eu fiz 500 coletas de tempo do posto 1. E depois eu montei esse histograma. Esse histograma, vocês sabem montar ele, porque vocês já fizeram isso em estatística. Vocês têm uma amostra, tá certo? E dessa amostra, vocês separam elas por intervalos, vocês calculam quantos intervalos o seu histograma precisa ter, baseado na quantidade da minha amostra. E depois você monta o seu histograma. Esse aqui ficou dessa forma por conta dos dados, dos valores que foram fornecidos aqui pelo sistema. Essa aqui, por exemplo, é uma figurinha bastante conhecida dentro da estatística, que é uma distribuição que eles chamam de distribuição triangular, tá ok? Ela parece realmente um triângulo. E ela tem os seus parâmetros, que a gente já vai ver já. Essa outra aqui que diz que variava entre 10 e 200, geralmente fica em 60, também a média não é 60, tá? Aqui é um outro histograma montado, e reparem que não tem a mesma forma da primeira figurinha. Então, eu tenho dois histogramas diferentes, mas reparem que o enunciado é praticamente o mesmo, né? O que difere um histograma do outro? Os tempos que foram levantados. Eu não sei quais são. Então, quando eu mandei calcular, foi gerado isso que vocês estão vendo aí. Muito bem. Nós vamos aprender como é que monta isso aqui e descobre qual é a minha variação sem ter que fazer teste de aderência. Muito bem. Por que a gente não pode utilizar a média? Vamos imaginar que eu e um de vocês aí fomos para um restaurante, pedimos um frango assado e sentamos os dois na mesa, só eu comi o frango. Ok? Então tá aí, ó. Eu como o frango inteiro, mas na média, agora nós dois estamos sem fome. Por quê? Olha só que absurdo. Eu tenho pouca amostra, um comeu o frango inteiro, o outro não comeu absolutamente nada. Mas se o garçom chegar, ele vai achar que os dois estão satisfeitos. Porque, na média, os dois estão satisfeitos teoricamente, mas em média, um está morrendo de fome. Então, falar que usar a média como parâmetro é algo assim que não tem a mínima condição de se trabalhar dentro de simulação. Tá certo? Então, muito cuidado em não usar a média. Apesar de ser um parâmetro de várias amostras, eu sempre tenho média e desvio padrão. Tá certo? Eu tenho média, valor superior, valor inferior. Eu tenho limite inferior, limite superior e moda. Mas eu nunca tenho somente a média. A média sozinha é mentirosa. Ok? Bom, qual o propósito dela? É reproduzir o comportamento aleatório ou estocástico, como nós já falamos, do sistema real, dentro de um modelo de simulação. Então tá aí, se você não tem os tempos reais, se você não tem os tempos verdadeiros de um processo, e você vai inserir esse tempo no simulador, ele vai te devolver informação errada, certo? Então, colocou lixo na entrada, você vai receber lixo na saída. Isso não tenha dúvida. O objetivo é determinar a curva de distribuição teórica de probabilidade que melhor reproduz o comportamento do processo. Quais são os passos básicos para fazer esse levantamento? Eu vou mostrar como faz teoricamente, mas não é aí que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês hoje
como é que a gente trabalha dentro daquela ferramenta, o Input Analyzer. Ok? Vamos lá. Processo básico para se determinar qual é a minha aderência da distribuição da minha amostra. Primeiro processo é um processo de amostragem e coleta de dados. Ou seja, eu vou fazer uma cronoanálise em cima do meu processo. Vou fazer esse tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? Eu vou tirar os espúrios da minha amostra. Espúrios que eu quero dizer são valores que são atípicos. Você percebe que ele tá destoando da minha amostra. Por exemplo, eu tenho 100 coletas que rodam em torno, estou falando em torno, ainda não calculei qual é a distribuição, está em média aí de 40, e eu acho uma lá de 90. Provavelmente esse tempo que está destoando é uma falha do equipamento, é o operador que parou por algum motivo fisiológico, sei lá, foi tomar uma água, foi no banheiro. Então, esses valores a gente tira fora do tratamento. Ok? Depois a gente faz o teste de aderência. Teste de aderência, se for fazer na mão, tem 2 métodos. Tem mais, mas os mais utilizados é o teste Q quadrado e o teste Kolmogorov. São testes que a gente tem que trabalhar com Excel, é bem pesadinho. Quais são as possíveis fontes de amostragem de coleta de dados? Será que eu tenho que ficar do lado do meu processo o tempo inteiro coletando? Isso é uma das maneiras. Ficar colado do lado do processo com cronômetro e fazer fazer uma cronoanálise dele. Também posso, através de arquivos históricos do sistema, expondo o comportamento e os resultados. Pode ser também esses dados provenientes de observações do sistema sob estudo, tá? Que é fazer a própria cronoanálise. Pode ser também advindo de algum sistema similar. Então, você tem uma máquina, um processo operando muito parecido com aquele que você está trabalhando, e você não tem condições de aferir o tempo real dele, você pode muito bem pegar o tempo desse processo que é similar e utilizar ele dentro do seu simulador, dentro da sua simulação. Pode ser também determinado com base em estimativa do operador. Isso daqui é um acochambrado, assim, bem por cima, tá? Quando você não tem dado histórico, você não consegue fazer uma cronoanálise, você não tem um sistema muito parecido, então você vai perguntar para o operador qual é a média da operação. Aí você tem que tomar muito cuidado. Se você vai trabalhar, por exemplo, com uma normal, aonde ele fala, olha, eu trabalho 6 minutos, mas posso fazer em 6,5, posso fazer em 5,5. Então aí você já percebeu que você tem um desvio padrão, ok? Pode também ser obtido com base em afirmações de vendedores de máquinas, equipamentos, etc., porque eles têm um manual do equipamento. Estimativas do projetista de sistemas, ele pode calcular esse tempo de processo, e considerações teóricas sobre o sistema. Mas o mais preciso, para que se possa ter uma precisão na resposta do seu simulador, ou é proveniente de observação do próprio sistema, ou pode ser de sistemas similares. Tá? O resto, dá para fazer? Dá. Só que a confiabilidade do resultado cai um pouco. Ok? Vamos lá. Realização da amostragem dos pontos essenciais. Planejamento e observação preliminar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar para fazer essa amostragem. Identificar quais são os processos que requerem coleta de dados e planejar como ela vai ser feita. Utilidade dos dados coletados. Analisar os dados durante a coleta. Identificar aqueles que não serão úteis para a identificação da distribuição. Como eu acabei de falar agora há pouco, é um tempo de quebra ou interrupção normal do processo. Conjuntos homogêneos de dados, ou seja, tentar combinar dados que formem conjuntos homogêneos, coletar dados num sistema em diferentes horários ou dias. Tá? Não pegar sempre num dia atípico lá,
que o cara está de bom humor, ele vai fazer tudo da melhor forma possível. Ou se ele perceber que está sendo observado, ele vai tentar fazer da melhor forma possível. Independência das observações, verificar se a sequência de observações não possui algum tipo de relacionamento. Um exemplo, por exemplo, é tempo de serviço para atender clientes versus pode estar relacionado ao tempo de atendimento de um cliente mais um. Recomendação. Isso aqui é o mínimo de 25 tomadas de tempo. É bem pouco, tá, pessoal? Vocês vão ver quando eu mostrar para vocês aqui a diferença de uma amostra que está aí, que eu deixei para vocês. Vocês vão perceber que quanto maior a amostra, mais fiel é a aderência. Então, por exemplo, eu peguei todos esses dados aqui. Eu tenho uma tabela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que eu tenho 100 coletas aqui, ó. Ok? Então, deve-se ter acesso a todas as informações que estão por trás da geração da coleta de dados. Preciso saber quem foi que fez isso aqui, se está certo. A massa de dados deve conter apenas as informações referentes ao processo a ser representado, ou seja, cada processo tem a sua quantidade de dados coletados. Reparem aqui, ó, esse valor 19, ele está destoando um pouco aqui da minha amostra. Então, por que é discrepante em relação aos outros? Pode ser devido à ocorrência de processo de falha momentânea, parada para descanso ou erro da própria cronometragem. Então, sempre eliminar esses dados que são destoantes da minha amostra. E aí, eu montei um histograma. Baseado nessa coleta aqui, foi montado esse histograma aqui. Isso aqui vocês já devem ter aprendido em estatística descritiva, não sei se foi a professora Luciana ou alguém já deve ter explicado isso para vocês. Então, reparem que, por exemplo, entre menos meio e meio eu tenho duas coletas. Entre meio e 1,5 eu tenho 17 coletas. Entre 1,5 e 2,5, 13. Aqui não é menos meio não, tá, pessoal? Isso aqui é 0. Entre 1,5 e 2,5, então, esses tempos, esses espaços, esses intervalos, são calculados, tá? É a raiz quadrada de n, que n é a quantidade de amostras que eu tenho aqui. Então, eu faço, de novo, aqui está errado. Eu fiz a frequência relativa, né? Frequência acumulada, isso aí vocês já trabalharam com isso aqui. E baseado na frequência acumulada é que vocês montam o histograma. Tudo isso aqui vocês já viram em estatística. Para eu determinar o tamanho do histograma, primeiro eu tenho que determinar o número de intervalos, que é raiz de 100, né? Igual a 10. No nosso caso aqui, porque o n é 100, tá certo? E aí ele mostra que foi decidido utilizar 9 intervalos aí. Distribui os valores nos intervalos. O objetivo é determinar que frequência as tomadas de tempo acontecem em cada intervalo. E aí você buscar uma distribuição. Existe uma relação de distribuições, a gente vai ver aí para frente, teóricas de probabilidade que melhor ajuste ao perfil formado pelo histograma. Por exemplo, essa curva que vocês estão vendo aí em azul é uma curva normal. Essa curva normal, ela existe parâmetros, tá certo? E, na verdade, são 2 parâmetros. Eu tenho no centro dela a minha média. E para as laterais, eu tenho o que a gente chama de desvio padrão, tá certo? Quanto mais achatada a curva, maior o desvio padrão. E neste caso aqui, alguém já calculou e diz que é uma curva normal com média 3,34 e desvio padrão de 1,82.
Conforme essa curva aqui vai se tornando pontiaguda aqui, ó, e não tem essa descida, eu estou, na verdade, diminuindo o desvio padrão. Ok? Mas tudo isso aqui é calculado. Então tá aí, ó. Curva normal, parâmetro, os parâmetros dela é médio e desvio padrão. A triangular, por exemplo, que nós já vimos aqui, eu tenho 3 parâmetros. Eu tenho limite superior, limite inferior e tenho a moda. A moda é aquele valor que mais aparece, não é a média, tá? Então, reparem, eu coloquei 2 amostras aqui. Essa curva, tá? É uma curva 4, com média 4, desvio padrão 0,5. Um desvio padrão de meio numa média 4 é um desvio padrão absurdo, tá? Aqui do lado eu tenho a mesma amostra agora, a mesma não, né? Eu tenho a mesma média com desvio padrão 0,01. Reparem que o mesmo tamanho de média, mas a minha amplitude é menor, tá ok? Então a diferença, é menor. Então essa daqui vocês já conhecem, eu estou mostrando, é uma das curvas teóricas de probabilidade, que é a normal. Essa aqui é uma curva chamada uniforme. Ela foi montada da mesma forma e foi montado os outros histogramas que nós vimos agora atrás aí. E como eu falei para vocês, ela tem 3 parâmetros: limite inferior, limite superior, e também é muito usada quando tem poucas informações sobre o processo, tá certo? Então, ela varia de quanto esse processo? Ela varia de 3 a 4. Eu tenho poucas informações, tá certo? É uma forma de você errar menos na resposta do simulador. Essa aqui é uma triangular. É uma outra forma. Geralmente, eu estou mostrando para vocês a que mais aparece, tá, pessoal? Muito usada quando se tem poucas informações sobre o processo também. Eu tenho aí limite inferior, limite superior e tenho a moda. Quando eu tenho muita informação sobre o processo, geralmente é uma normal, tá? Geralmente. Ou até uma exponencial. Se eu estiver trabalhando com chegada, praticamente todas as chegadas são exponenciais. Por estudo. Essa aqui é uma exponencial, onde eu só tenho parâmetro média, mas não é a média que vocês estão acostumados, não. Ok? É caracterizada pela sua falta de memória. Muito utilizada para representar tempos entre chegadas, como eu falei para vocês. Certo? Tudo bem. Aqui são outras curvas. A Irlen, a Gama, a Beta, a Hubble, ok? Reparem que a Beta e a Hubble é muito parecida com a curva normal. A Gama é muito parecida com essa última que nós vimos aqui, ó, a exponencial, estão percebendo? Só que a exponencial, ela tende a infinito. A Gama, ela morre aqui em 0, ela acaba aqui, ó, tá? Ela vem aqui, aí ela começa a descer. A exponencial, ela tende a infinito tanto no eixo das abscissas quanto na ordenada. Ok? Aqui são os testes teóricos que são feitos. Eu nem vou falar sobre isso daqui. Isso aqui geralmente a gente mostra para a galera de engenharia. Eu nem vou entrar em assunto, mas isso aqui, tudo isso aqui é para se testar o quanto aquela amostra é aderente a uma determinada curva e qual é o grau de verdade. O que a gente sempre tem que guardar é que eu vou considerar verdade todo o erro, ou o meu R, que for menor do que 0,005. Tudo que for menor que 0,005
eu vou ter como verdadeiro. Acima disso, eu começo a duvidar. Ok? A gente já vai entender o que é isso aí. Aí eu vou fazer todos os testes de aderência, tudo isso aqui é teórico, tá? Não vou perder meu tempo aqui. E aí tá. Essa curva que vocês estão vendo em azul. Qual dessas curvas vocês acham que ela se adere, que vocês estão vendo aí? Uma normal, Euler, triangular, uniforme ou exponencial? Qualquer um pode responder aí. Triangular? Pode ser. Triangular, o que mais? Eu acho que beta. Beta. Beta, vamos ver. Triangular seria se ela... Opa, nossa senhora, só um minuto. Espera aí. A triangular poderia ser... Oh, meu Deus. Só um minuto. Eu corri tanto que a mão está tremendo aqui. Bom, se fosse uma triangular, sairia daqui. Aqui, né? Tem o limite superior, limite inferior e tem a meia moda. Poderia ser uma normal, como falaram, como essa aqui. Se eu fizer uma coxambrada aqui, assim, mais ou menos, até pode parecer. Pode parecer uma beta. Se eu fizer ela aqui em cima, reparem que tudo pode acontecer. Eu tenho dúvidas aqui, como aconteceu. Agora, para isso eu tenho que fazer o teste de aderência, ok? É por isso que eu poderia usar triangular? Poderia. Mas qual o grau de verdade que uma triangular se encaixa aqui? Eu poderia trabalhar com uma normal? Poderia, mas qual é o grau de verdade? Então vamos imaginar que eu só tenho duas opções, ou triangular ou normal. Eu preciso testar qual é o R, qual é esse fator R menor, mais próximo de 0,05 para trabalhar. Entenderam o que eu falei? Isso é importante, tá? Bom, essa curva, ela é muito parecida, a teste de aderência dela deu que ela é uma normal, ok? Não é uma exponencial. Essa outra aqui é uma normal, olha só, com um erro de 0,15. Se fosse utilizar uma exponencial, olha o erro, o meu R, 0,45. Esse 0,33. Lembra que eu falei quanto menor o R, mais verdadeiro é. E se estiver próximo de 0,05, mais certeza ainda. Então, se eu tivesse essas opções para trabalhar, é claro que eu ia optar pela normal. Tá? Que é um desvio padrão 3. É uma média de 3,34 com desvio padrão de 1,82. Olha o tamanho do desvio padrão, é quase 50% do tamanho da média. Quer dizer, é um processo totalmente desordenado. Ok? Bom, sobre o tamanho da amostra. Reparem que eu tenho aí um histograma gerado somente 50 valores. Eu disse para vocês que o mínimo é 25, mas dá uma olhada com 50 e vê se você consegue ter uma noção do que é que está acontecendo aí. Que tipo de amostra que é essa? Não dá nem para começar a pensar, né? Porque ela não se parece com absolutamente nenhuma das figurinhas que nós vimos até agora. Ok. A mesma amostra, o mesmo processo agora, com 100 intervalos. Já começou a ter uma certa forma diferente. Quando eu aumentei para 500, ela já começou a ter uma forma um pouquinho melhor. Fui para 1000.
Ela está quase formando o meu sininho aqui. Acima de 5.000, olha só. Então, quanto maior a amostra, mais fiel é a figura. Isso aí isso aqui você consegue enxergar muito bem quando eu pergunto para você qual é a probabilidade de eu jogar 2 dados e qual é a probabilidade de sair o número mais próximo do máximo, da minha média. É justamente aqui, né? Então, quanto mais dados eu jogo, por exemplo, qual é a probabilidade de sair o número 1 quando eu jogo 2 dados? Nenhuma, né? Quando eu jogo 2 dados, de sair 1, impossível. De sair 2, só existe uma opção, 1 e 1. De sair 3, existe 2 opções, 1, 2 ou 2, 1. De sair 4, pode cair 1, 3, 3, 1 e 2, 2. Então, reparem que a probabilidade de sair um determinado número muito próximo do 14, por exemplo, do 10, do 7, para sair o 7, então, é coisa absurda. Pode sair em inúmeras formas, eu tenho o número 7. Ok? Esse cara aqui, ó, é a carinha do nosso Input Analyzer. Ok? Eu vou mostrar para vocês, eu deixei aí no arquivo de vocês, quem está com a Arena e quiser acompanhar, esse teste que eu fiz aqui utilizando o Input Analyzer, tá? Então, como é que ele vai proceder? Eu tenho um arquivo que eu deixei, inclusive, para vocês, aonde tem uma tomada de tempo. Esses valores foram anotados em um TXT, em um arquivinho TXT. E um embaixo do outro, com um negócio bem arcaico mesmo. E eu deixei ele salvo aí, utilizando o nome que eu dei para um arquivo TXT. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso aqui. Então, ó, eu joguei o dado da amostra, ele me gerou isso aqui e me deu alguns valores que eu vou mostrar para vocês aqui. Ok? Só um minutinho, que tudo isso que vocês estão vendo aqui agora, tá? Eu vou fazer junto. Então, nesse slide aqui, ó, abrir o Input Analyzer dentro do Arena, escolher ferramentas, a opção Input Analyzer ou diretamente no menu inicial. Iniciar uma nova análise pelo File, New. Bom, tudo que está aqui eu vou fazer, depois se vocês tiverem dúvida, vocês voltem aqui para fazer o exercício. Eu vou sair daqui e vou entrar no Arena agora. Só um minutinho. O Rai, Oi. esse slide que você mostrou hoje pra gente, você disponibilizou? Está disponibilizado na aula 2. Tá, obrigada. Espera aí que deu um pau aqui agora no Arena. Só um minutinho. Abriu. Bom, o slide está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho que eu já vou mostrar ele. Aqui dentro da aula de vocês aqui, ó, em distribuição matemática,
aula de distribuição matemática, o arquivo. Eu deixei esse... Ué, cadê o arquivo? Era para estar aqui. Deixa eu carregar ele. Por isso que eu te perguntei, porque eu acabei de ir lá e não vi ele. Mas eu tinha pouco... Espera aí. Ué, ele está dizendo que está aqui. Meu pai. Arquivo. Não é possível. Ele disse que está aqui, mas não está. Então deixa eu pegar de outro lugar. O do Arena tá, mas o que não tá é o PowerPoint. Espera aí. Apareceu? Sei lá de... Apareceu. Tá. Eu deixei esses dois... Nada. Eu deixei esse... Vocês estão vendo esses dois arquivos aí? A04D01 e A04M01? Se eu abrir esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui dentro. Reparem que são valores, estão vendo aqui, ó? Eu peguei dentro do... abri uma... o Word, qualquer coisa. Esses aqui eu acho que eu devo ter uns 500 mil... Eu não lembro quanto que tem aqui dentro. Mas são valores, isso aqui é 7 minutos, 51, 573, 4 minutos, ponto 40... Eu sempre trabalho em cronoanálise em um cronômetro decimal, tá, pessoal? Isso aqui são 4 minutos e 40% de 1 minuto, tá? Eu não tenho os 2 pontos e minutos e segundos. Se eu quiser saber os segundos, eu tenho que multiplicar isso aqui, tá bom? Então, geralmente, a cronoanálise é feita em cima de cronometragem decimal. Então, todos esses valores que vocês estão vendo aqui são tempos que foram coletados em um determinado processo. Não sei qual foi. Ok? Muito bem. Eu vou deixar ele salvo aqui em algum lugar que eu vou buscar ele. Agora eu vou voltar para o Arena. Vou voltar para o... Mas eu já estava lá, não sei o que é... Oh, Jesus... Vocês estão vendo o Arena aí, né? Sim. Ok. Bom, então eu tenho aqueles dados que estão guardados aqui no meu computador, no seu computador, em qualquer lugar aí. E eu vou fazer uma... Eu quero saber, eu voltei do chão de fábrica, voltei do porto, sei lá de onde foi, fiquei monitorando esse cara aí durante um mês e guardei esses dados aí. Tudo bem. Eu venho aqui em ferramentas, vou em Input Analyzer, ok? Vai ter que abrir a ferramenta aqui, a demônia que não quer abrir. Abriu, tá? Vou vir aqui em File, ou Arquivo, vou abrir um novo, ele vai abrir essa tela em branco, ok? É uma tela totalmente em branco. Eu venho novamente aqui em File, Data File, usar um arquivo já existente. Esses passos aqui estão descritos aí no PowerPoint de vocês, tá? Está tudo escrito aí. Então, vem aqui, eu dou um clique aqui, ó. Ele vai me falar assim, tá bom, aonde está esse arquivo? Eu deixei ele instalado aqui, eu salvei ele na área de trabalho, dentro da pasta FATEC, dentro de simulação, modelo. Ele não está aqui, estão vendo? Porque eu estou com aqui, ó, qualquer coisa, .txt. Eu quero txt. Eu mostro todos os arquivos de texto aqui. Ele também não quer aparecer, o lazarento. Então, eu ponho todos. Aí ele aparece. Então, está aqui, ó. Esse dados da curva
é aquele arquivo que eu mostrei para vocês, onde eu tenho os tempos que eu deixei digitalizado lá. Eu já identifiquei esses tempos, ok? Em terminais portuários, no próprio Excel, foi conseguido, por exemplo, na portaria, no gate, informações de chegada de caminhão. Então, ele tinha um intervalo entre o primeiro caminhão que chegou e o segundo ao terceiro, e assim, eu peguei vários dias do mês, fiz um tratamento e consegui verificar quais eram os tempos entre chegadas de caminhão para poder determinar uma amostra. Então, depois que ele me mandou abrir, eu venho aqui em dados da curva, eu clico nele. Quando eu clicar em mandar abrir, ele já vai jogar para dentro do Input Analyzer e já vai fazer todo aquele teste para a gente, ó. Ele gerou essa curva aqui. Essa curva aqui está baseada naquela amostra de dados que eu deixei naquele TXT. E aí ele vem com algumas informações descritivas aqui. Número de pontos de dados. Foram coletados 5.000 unidades de tempo. Qual o valor mínimo dos dados? Foi 1 minuto. Qual o valor máximo? 25,9. Isso aqui tudo o Excel faz, né? A média da amostra, 3,98. Desvio padrão da amostra, 2,98. Então, por aqui eu já começo a perceber que eu não posso utilizar a média, né? Se eu estou com média de 4, desvio padrão de 3, olha só que absurdo. Tá? Então, esse aqui é um sumário do histograma. Foram feitos 26 intervalos e o número de 1 a 26 com 40 intervalos. Aí eu pergunto para vocês, qual é a aderência dessa curva? Muitos podem falar assim, pode ser uma Erlang, pode ser uma exponencial. Para eu determinar qual é a aderência dessa curva, eu venho aqui em Fit All, ele vai me trazer toda a minha estatística que eu tenho aqui. Então, todo aquele tratamento, ele já gerou a curva, reparem, ó, não é uma exponencial, ok? Lembra que eu falei do erro quadrático? Ele tem que ser menor que 0,005. Olha só esse grau de veracidade. É quase, não existe outra que não seja essa. 0,00138. Eu falei que eu poderia ter como verdadeiro qualquer amostra, qualquer aderência que fosse menor do que 0,005. Então, essa aí é super verdade, né? Mas aí você fala, eu vou olhar qual é a expressão. A expressão é essa aqui, ó. 1 myHable, abre parênteses, 4,7 elevado a menos 312. E aqui eu tenho o outro parâmetro dela. Eu não sei nem ler isso aqui. Mas se eu tivesse que levar isso para dentro do Arena, em que tempo que eu ia levar, eu ia botar isso aqui como expressão, que o Arena vai entender. Aí você fala assim, pô, mas eu quero que isso aqui, eu quero trabalhar com uma aderência de uma curva exponencial. Será que poderia ser uma exponencial? Eu venho de novo aqui, ó, em Fit, e vou fazer um teste dela sendo uma exponencial. Tá aqui, ó. Eu vou forçar ela a ser uma exponencial. Reparem que vai mudar a curva aqui em cima, ó. Ela mudou. Vamos ver o grau de verdade dela. Tá aqui, ó. 0,000156. Ainda é super verdade. Poderia trabalhar com ela como exponencial? Sim, poderia. E aí, ela tá aqui já, ó. Ela tá com uma média de 4,7. Tá certo? Então, todos esses testes que vocês estão vendo aqui, ó, foi feito o teste Kolmogorov, foi feito o teste Q quadrado. Isso daqui é estatística de inferência, tá? Vocês não tiveram no curso de vocês. Isso aqui geralmente é dado na área da engenharia. Mas para a gente aqui,
esse sistema, ele ajuda muito, né? Eu não preciso saber estatística para poder determinar quais são os tempos verdadeiros dos meus processos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Muitas. Professor, Oi. esse erro quadrático, ele tem que ser o menor possível, né? Sim, ele tem que ser de 0,005 ou menos. Mais do que isso não quer dizer que seja mentira, mas também não é extremamente aceitável, tá certo? É aquela história, você está vendo o tempo nublado, mas não está chovendo. Ah, eu posso ir para a praia? Você até pode, mas a certeza de você voltar bronzeado é quase nada, mas não é totalmente mentira. Então você tem aí um erro quadrático próximo de 0,5, mas maior que 0,5. Se o tempo estiver ensolarado, você sair, quanto menos nuvem tiver no céu, mais verdade é que você vai voltar bronzeado. Tá claro? Não quer dizer que você não aceite. Às vezes, você tem uma amostra, por exemplo, de 50 amostras de um processo, e você não tem condições de coletar mais tempo que isso, e você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Então, você vai fazer um teste desse, vai jogar dentro do Input Analyzer, e você vai verificar qual é o teste de verdade. Ou, quando você faz o teste do Fit All, você está mandando ele colocar no mais verdadeiro possível. O mais verdadeiro possível é esse cara aqui. Tá certo? Ah, mas eu quero trabalhar com uma normal. Vamos ver se fosse uma normal, se daria para... Olha a normal. Olha o erro dela. 0,031. Quase impossível isso aqui ser uma normal. Vamos verificar se ela fosse uma GAN, uma Erlang. Olha a Erlang. 0,00. Então ela consegue buscar algumas informações, uma beta. Olha o tamanho da beta, ainda é mentira, mas ela é mais uma beta do que uma normal. Vamos ver se ela poderia ser uma Poisson. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Poisson não está nem liberado, ó. Nem liberado para teste, tá? Entenderam? Mais alguma dúvida? Professor, Oi. quando a gente tem que olhar para ver se está certo, é no erro quadrático? Eu não estou ouvindo o que você está falando, Rayana. Rayana? Quem estava falando? Bom, sumiu. Tá me escutando? Oi, tá muito ruim teu áudio, Rayana. Ah, posso escrever? Pode. Tá. Tá escrevendo? Para verificar a veracidade, a gente só olha o erro para sim, sim. Para você ver o grau de veracidade, tá? Visualmente, você até consegue identificar, se você conhecer bem as distribuições, aqui que ela se assemelha, para você não perder tanto tempo, tá certo? Mas quanto menor o erro quadrático, mais verdadeiro é aquilo. E você pode ter ela como verdadeira, essa expressão aqui, tá certo? Tudo bem? Ok. Voltar para o slide.
Esse exercício aqui, ó, é o que eu acabei de fazer, tá? Já aproveitei tudo isso que a gente já estava falando aqui, ó, de como proceder para fazer o teste da amostra. Oh, meu Deus. E já coloquei, já fiz junto com vocês o quê? Este exercício aqui, ok? Então, ó, como parte de um projeto de simulação, é necessário analisar um posto de trabalho onde o operador... Alguém está falando alguma coisa? Quer falar, Márcio? Alguém está querendo falar alguma coisa? Luiz Fernando, tranquilo, meu filho? Luiz Fernando. Tranquilo. Tá. Estou aqui, tranquilo. Então tá bom. Estamos aqui, o nó tá dando na cabeça, mas estamos aqui tentando entender. Tá certo. Mas o Arena eu consegui instalar, tá? Tranquilo. Então, ó, hoje, depois do intervalo, eu vou deixar um exercício para quem tem o Arena conseguir tentar fazer alguma coisa. Já. E quem não tiver o Arena vai ter que ficar, sei lá, assistindo alguma coisa aí, um seriado, porque não vai ter o que fazer. Tá? Porque a dinâmica da aula vai ser sempre essa. Primeira aula, eu vou dar uma parte teórica a mais. No segundo horário, vocês vão treinar isso daí, que seria a parte, eu vou colocar antes do intervalo, porque muita gente não faz simulação, não vai fazer projeto integrador. A gente vai passar para a sala de projeto integrador e continuar fazendo exercício. Tá certo? E eu vou deixar a aula sendo gravada lá para quem quiser pegar depois. Tudo bem? Então, ó, eu vou fazer esse exercício aqui, para quem não entendeu... Oi? É que no caso... Não, você não... Eu faço essa matéria. Tá, você não vai perder nada. Eu já vou deixar o exercício antes do intervalo que a gente vai fazer, tá certo? Você pode fazer outro momento, a hora que você quiser, ou até dentro da sala de aula mesmo. É que o segundo tempo dessa aula, eu continuo ainda só tirando dúvida do pessoal, porque ainda a gente não tem, eles vão fazer projeto integrador. E esse projeto integrador é baseado no software Arena. Você não vai fazer, você não está fazendo PI, né? Não, esses 5 não. Então a parte que te interessa você vai pegar, não se preocupa. Tá? Ok, muito obrigado. Nada. Então vamos lá. Eu vou fazer o outro exercício. Como parte de um projeto de simulação, é necessário analisar um posto de trabalho onde um operador executa uma determinada operação. O tempo que o operador leva para executar o trabalho foi cronometrado várias vezes em vários horários diferentes do dia e em dias diferentes. O resultado dessas cronometragens está no arquivo A04D1 da curva. Utilize o Input Analyzer para determinar qual é a curva e o comportamento do processo realizado por esse trabalho. Esse da curva eu já fiz com vocês. Eu vou pegar agora um outro que eu deixei lá. Tá? Deixei 2 arquivos lá. Então, eu vou fechar esse aqui. Cadê? Esse daqui é o resultado que foi dado do exercício que nós fizemos agora. Então, quem quiser fazer depois, é só seguir esses passos. Vai cair nisso daqui, e essa aqui é a resposta do exercício, tá? O exercício 2 é uma análise de crédito. Essa daqui, Matheus, eu já vou colocar aqui para... A gente finaliza o assunto, depois na segunda aula, é só alguns exercícios em cima do Arena, tá bom? Então não fique preocupado. Uma financeira realiza análise de crédito de seus clientes como o seguinte processo. Os clientes chegam em um intervalo de tempo que segue uma distribuição exponencial de média 10. Então, eu já tenho tempo de chegada. São atendidos inicialmente por uma secretária em um tempo que segue uma curva normal. Já tenho também, uma média de 5 minutos com desvio padrão de 1. Em seguida, o processo vai para o analista,
que verifica a documentação e emite um parecer após a terminação de um processo que varia entre 2 e 15 minutos. A simulação deverá ser feita para rodar 20 dias de 8 horas, seguindo os passos abaixo. Defina o tempo de processo do analista, que não foi falado. Escolha números de 30 a... Isso aqui é que eu não vou usar, eu vou colocar qualquer valor aqui só para vocês entenderem. Use o Input Analyzer para descobrir qual é a curva. Aqui, para eu determinar valores de 2 a 15, valores aleatórios de 2 a 15, eu preciso usar um artifício dentro do Excel que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? E depois eu jogo dentro do Input Analyzer, tá certo? Aí o que ele pede? Descubra qual a utilização da secretária e do analista e descubra quantas análises de créditos foram feitas. Então, vou lá. A primeira coisa que eu vou fazer, e aqui está o processo, ó. Chega cliente, processo, primeiro atendimento, depois ele vai fazer o processo de documentação e vai embora, ok? Muito bem. Eu vou montar lá no Arena. Para a gente não perder tempo, eu já deixei montado aqui. Depois eu deixo ele aí para vocês também. Está aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Uma financeira realiza análise de crédito de seus clientes. Com o seguinte processo. Bom, o tempo de chegada. Eu tenho aqui um create, eu trouxe ele eu arrastei, eu estava aqui em processos básicos, tá? Trouxe um create, arrastei ele até aqui. Trouxe um processo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele passo a passo com vocês. Vou abrir um novo e vou fazer ele passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer todos os processos, todas as figurinhas primeiro aqui para o meu template. Vou vir com o meu create. Vou vir com o meu processo. Eu tenho 2 processos envolvidos aí. Um processo, 2 processos e o final. O primeiro processo, ele chamou de chegada de clientes. Então, vou vir aqui. Chegada de cliente. E ele fala que esse cliente os clientes chegam ao intervalo de tempo que segue uma distribuição normal de média 10 minutos. Então, é uma exponencial, já está aqui, ó, tá? De 10 minutos. Pronto, eu não preciso fazer mais nada. Isso aqui foi dado do exercício. Agora, aconselho os senhores a fazer esses exercícios que estão no slide. Se tiver dúvida, a gente resolve na segunda aula. Quem está com o Arena, tá bom? Porque senão não adianta só eu ficar fazendo aqui, falando, porque isso aqui a gente tem que treinar. Bom, depois ele diz que os clientes chegam no intervalo de 10 minutos, aí eles são atendidos inicialmente por uma secretária em tempo que segue uma curva normal de média de 5 minutos e desvio padrão de 1. Então, aqui, ele veio aqui e colocou o primeiro atendimento, tá? Então, esse processo aqui, primeiro atendimento, ou atendimento secretário, o que você quiser. Como eu tenho uma secretária, eu tenho que passar esse delay, vocês vão entender depois, eu vou explicar na próxima aula qual é a diferença de delay, size delay, delay release, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com size delay release, ou seja, eu solicito um recurso,
utilizo durante um tempo e depois eu libero ele, ok? Eu poderia simplesmente ficar guardando um determinado tempo aqui, mas eu vou usar um recurso. Se eu vou usar o recurso, ele abre essa janelinha aqui quando eu coloco Size Delay Release, para eu colocar quem é o meu recurso. Então, aqui dentro, eu vou adicionar um recurso e vou chamar de secretária. Senhora. Posso te perguntar um negócio? Para. Você estava falando da gente resolver o exercício e te perguntar na segunda aula, que seria depois do intervalo, né? Seria, eu não sei, eu estou prestando atenção você fazendo para depois tentar fazer assistindo a aula novamente. Não sei se não seria legal a gente tirar as dúvidas na aula que vem. O que você acha da gente, durante a semana, resolver os exercícios e aí tirar as dúvidas na aula que vem? Pode ser? A dinâmica pode. A dinâmica é vocês que vão montar ela. Eu tenho que seguir o passo de vocês. Às vezes eu estou achando, como vocês estão muito quietinhos, eu estou achando que vocês estão entendendo. Então o que eu não posso prejudicar... Então, eu te passar a real. Porque, assim, enquanto vocês estão dando aula, isso é normal, a gente está conversando no grupo paralelamente sobre a matéria, né? Então, é claro que muitas dúvidas surgem e a gente acaba discutindo as dúvidas no grupo entre nós. Então, a dinâmica da nossa sala funciona da seguinte maneira: a gente costuma muito fazer os exercícios em conjunto durante a semana, trocando ideia, trocando informação. Então, como muita gente trabalha e tal, a gente pega isso aí em alguns horários e vai trocando por grupo as informações dos exercícios. Eu acho que se a gente pegar esse exercício, prestar atenção agora no que você está fazendo, depois pegar a aula gravada e cada um na sua casa e fazendo o exercício junto com a aula gravada, fica mais fácil, para mim, pelo menos. Então, eu acho que na aula que vem eu tenho como te trazer um feedback do que foi difícil, do que foi fácil para mim, entendeu? Acredito que, se a sala concordar comigo, a gente pode usar essa dinâmica. Sempre na aula seguinte a gente traz dúvidas da aula passada para a gente ter uma semana aí de intervalo. O que você acha? Para mim, excelente. Eu quero facilitar. Isso aqui já é uma matéria difícil. Se a gente não se adequar aqui, isso é um casamento, tá? Se a gente não se adequar, tem que ser bom para vocês e bom para mim. Tá certo? Eu posso ficar latindo aqui durante 4 horas e tchau. Mas a ideia não é essa. Agora, não posso prejudicar também, porque agora foi aberta essa oportunidade da galera fazer só simulação e não fazer PI 5. Tá certo? É uma coisa que já foi conversado com o coordenador. Elas têm que ser feitas juntas. É a única PI que tem que ser feita junto com a ferramenta, junto com a matéria. Então, eu tenho que encerrar o assunto dentro do horário de simulação. Como a gente ainda não tem assunto para tratar dentro do projeto integrador, eu vou utilizar, então, o projeto integrador para conversar com os grupos que tiverem já alguma ideia do que fazer. Vamos bater papo sobre o projeto integrador. O que vocês acham? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente está tendo problema para instalar o programa. Eu sei. Muita gente que não está conseguindo instalar e não está conseguindo acessar o programa. Eu consegui hoje, meu computador não é muito antigo, eu consegui instalar. Nele, é claro que ele fica dando uns soquinhos às vezes, mas eu consegui instalar. Tem gente que está com o computador da empresa em casa, está com receio de instalar no computador da empresa e aconteceu alguma coisa com o computador da empresa. Então, as pessoas estão assim com um pouco de receio dessas coisas. A gente está tentando resolver isso, conseguindo computadores para as pessoas. Eu já consegui a doação de um computador, a Mari conseguiu, que o Pablo também parece que doou um computador. Então, eu estou mandando para o Newton arrumar o computador para dar para alguém para a sala que não tenha, que eu consegui um laptop de doação, talvez eu consiga mais um. Estou trabalhando nisso. Então, eu já tenho junto com... cortou sua voz. Eu tenho um computador também que está emprestado, um notebook, eu tenho dois computadores emprestados para alunos, desde o semestre passado, poder trabalhar, porque eu sei como é que é o negócio. Entendeu? Agora, é uma ferramenta que a gente tem em laboratório. Na situação que a gente está,
É lógico que alguns não vão conseguir. O que o Júlio disse é que o Newton estaria à disposição para tentar resolver os problemas daqueles que não conseguiram instalar o software. Então, o que o Júlio precisaria fazer, e talvez a gente possa conversar com ele, é colocar, talvez montar um grupo e colocar o Newton em contato com essas pessoas que estão tendo dificuldade, para ver se o Newton consegue remotamente ajudar essas pessoas que estão tendo dificuldade de baixar o programa. Para mim foi muito tranquilo. Eu baixei, eu fui seguindo o que ele estava, o passo a passo dele, e ele instalou. Eu ainda não testei, porque eu acabei de instalar. Mas talvez o Júlio colocar em contato o Newton com o pessoal da sala para ver quem está com dificuldade de baixar, de instalar e abrir e tal, para conseguir resolver esses problemas. Eu estou mandando esse computador quinta-feira para o Newton arrumar, para eu poder doar para alguém da sala. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, a gente encerra o assunto no final dessa aula. Espera aí, que alguém está falando. Um minutinho que eu já falo. A gente encerra o assunto de simulação na aula de agora, tá certo? Se alguém, eu vou entrar na sala de projeto integrador. Se alguém já tiver algum assunto para tratar de projeto integrador, eu vou estar lá. Caso contrário, vocês estão liberados. Eu não vou fazer chamada. E a gente vai tentar essa semana ainda solucionar esses problemas de quem está com dificuldade de instalação. É o que eu disse, não é obrigado que todos tenham o simulador. O ideal seria que todos tivessem. Mas vamos imaginar que a Gisele, a Vanessa e a Rayana é um grupo. Se só a Gisele tiver, a Vanessa e a Rayana poder, nos exercícios e no projeto integrador, interagir como vocês interagem através de grupos, tá certo? Não tem problema nenhum. Quando tem um exercício que vocês têm que entregar, vocês vão entregar, a Gisele vai estar no computador, a Vanessa e a Rayana ajudando a resolver esse problema durante a semana, e vocês vão entregar o exercício resolvido em nome dos três, tá certo? Esse seria, assim, o extremo dos casos. O ideal seria que todos fizessem. Entendeu, Gisele? Entendi. Porque a gente não tem outra opção. A gente trabalha com ferramenta que é um software. No laboratório, a obrigação do Centro Paula Souza é disponibilizar, e ele disponibiliza. Nossa, a Gabriela mandou uma carta aqui, peraí. Professor, acho que ajudaria muito você fazer um exercício com a turma, porque aí ia clarear melhor a matéria. Eu estou com dificuldade em entender e acredito que você fazendo um ajudaria nos... Ok, é o que eu estava tentando fazer agora aqui, viu, Gabriel? Exatamente. É o que você está fazendo. Eu só te interrompi para falar da gente. Você faz esse exercício, é isso que eu ia te falar. Você faz esse exercício, a gente presta bastante atenção e tenta refazer esse exercício durante a semana para ver se a gente chega no mesmo resultado. Como isso vai estar gravado, vai ser fácil a gente acompanhar. Ok. Então, vamos continuar e você continua aí fazendo o exercício. Pode entrar mais no segundo horário. Eu não vou nem tirar dúvida. Eu vou entrar no segundo horário em projeto integrador para a gente tirar dúvidas sobre PI, se alguém tiver alguma coisa para falar. Caso contrário, vocês podem assistir novela. Não, eu vou entrar em PI. Tá bom. Bom, vamos voltar então ao assunto? Então, eu tenho uma secretária, e esta secretária, ela diz que ela atende em uma curva normal, uma distribuição de média 5 minutos com desvio padrão de 1. Muito bem, eu coloquei a secretária aqui como recurso, usei size, delay, release. Aqui aonde eu tenho tipo de atraso ou tipo de tempo, delay, eu vou colocar uma normal em minutos. Reparem que quando eu coloquei uma normal, o próprio sistema já disse para mim que eu tenho aqui, ó, o valor da média e o meu desvio padrão. A média, o exercício disse que é 5. O desvio padrão é 1. E vou dar um OK. Então, ó, já programei esse processo com o tempo padrão dele. Este processo aqui,
o cara fala o seguinte, ó. Em seguida, o processo vai para um analista que verifica a documentação e emite parecer após determinado período, que varia entre 2 e 15 minutos. A simulação deve ser feita em 20 dias de 8 horas. Agora, ele diz o seguinte, que o processo do analista, ele varia de 2 a 15, mas ele não me deu mais nenhuma informação. Aí o exercício diz o seguinte, defina um tempo de processo para o analista em seguida da seguinte forma. Escolha 30 números, quaisquer entre 2 e 15, e digite no arquivo TXT. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pegar 30 números, variando de 2 a 15. Olha, essa é uma opção minha. Cada um faça do jeito que quiser, ok? E quem sabe é até bom para vocês aprenderem mais alguma coisa. Eu vou abrir o Excel. Só um minutinho. Puta que pariu, eu tinha que ter umas 3 telas aqui na minha frente. Só um minutinho, desculpa o palavrão. De boa, prof, de boa, todo mundo fala palavrão. Deixa eu abrir aqui que tem 5 coisas abertas aqui ao mesmo tempo. Então, ó, aqui dentro, esse aqui, ó, é o processo do analista, tá? Enquanto abre lá, eu vou dar nome para ele, ó, processo analista. Da mesma forma, para eu colocar um recurso, eu tenho que trabalhar em size, delay, release. Venho aqui e vou adicionar um recurso chamado analista. Posso até pôr o nome do cara se eu tivesse, tá? E ele fala que o tempo varia de 2 a 15, só que ele não me falou qual é a distribuição. Eu não sei se é triangular, constante, uniforme, ele não falou nada disso. Ele mandou pegar aleatoriamente 30 valores de 2 a 15. Para eu não ser subjetivo e não levar isso para o lado pessoal meu, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Excel, tá? Eu vou trazer o Excel para cá, dá licença um minutinho que eu estou entrando. Vou pegar uma célula aqui, ó, qualquer, e vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou pegar 30 valores aqui, tá? Espera aí. Então, eu peguei aqui. É só para anotar a quantidade que eu estou fazendo. Eu venho aqui no número, na primeira amostra, vou colocar assim, ó, igual, e vou escrever aleatório. Aleatório entre, ele vai perguntar os 2 valores que eu quero, tá? Era entre 2, ponto e vírgula, e 15. Tá certo? Então, eu vou pegar esses caras aqui, dar um Enter. Ele jogou 2. Mas eu vou fazer isso aqui para toda a minha... Ele achou esses valores aqui, ó. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Joguei aqui dentro, aleatório entre 2 e 15, e ele foi jogando esses valores. Ele que determinou esse cara para mim. Aí eu venho aqui, ó, vou copiar esses valores, Ctrl C, vou abrir, meu Deus, vamos ver se ele aguenta aqui. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Vamos ver se ele abre, né? Tem 10 mil coisas abertas aqui. Abriu. Eu vou... Mas cadê ele? Ó, o bloco de notas vou mandar colar. Reparem que eu colei eles aqui, ó. E vou mandar salvar isso aqui em algum lugar aqui do mundo, aqui do meu computador. Vou lá para a área de trabalho, vou procurar FATEC, simulação, e vou colocar aqui, ó, o nome do cara mesmo, hein? Atendente. É isso mesmo. Tá? E deixei salvo lá esse bloco de notas. Espero que esteja salvo. Muito bem. Fecho tudo aqui. Vou dar um OK aqui porque eu não acabei, tá? Eu estou procurando o tempo de processo desse analista. Eu venho aqui em ferramentas
Input Analyzer, vou abrir um novo, vou abrir de um já existente, do mesmo jeito que nós já fizemos a outra vez lá. Da minha área de trabalho, dentro de FATEC, esse cara tem que estar aqui. Ué, cadê? Ah, tá aqui, ó. Salvei aqui. Eu vou clicar nele aqui, ó, e vou dar um OK. Olha só o histograma que ele montou de 2 a 15 de números aleatórios que eu fiz no Excel. Sabe Deus o que é isso aqui. Mas eu vou mandar ele determinar para mim aqui, seja lá o que for. Olha isso, gente. Ele falou que é uma beta, isso aqui é uma curva beta, e esse aqui são os parâmetros da expressão. Eu sei lá o que é isso aqui. Eu sei que essa distribuição se adere a isso aqui. E eu garanto para vocês que, se vocês fizerem, vocês vão pegar números aleatórios, vão dar diferente do meu e vai dar a mesma curva. Se vocês quiserem tentar fazer, tá? Como é uma beta, eu vou copiar essa expressão toda aqui, ó. Ctrl C. Olha o que eu estou fazendo. Estou voltando para o Arena, venho dentro de processo. Como eu não tenho esse cara aqui, ó, eu vou colocar como expressão. Quando eu coloco ele como uma expressão, por que é expressão? Porque eu vou copiar a expressão que o Input Analyzer me deu. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e ela está aí. Tá? Essa é a expressão. E é em minutos. Vou dar um OK. Pronto, já está tudo feito aqui. E eu tenho que simular isso daqui durante 8 horas. Então, eu venho no simulador, a duração da replicação de 8 horas. Vou dar um OK. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. E aí eu mando rodar. Vamos ver se roda, né? Então, tá aí, ó. Esse é o meu processo funcionando. Reparem que o processo até que parece que tá, né? O atendimento aparece uma pequena fila, mas a gente vai dar uma olhadinha nos resultados. Espera só um segundinho. Então tá aí, ó. Foram atendidas 42 pessoas em média. Então o cara pergunta assim, ó, defina o tempo de processo do analista da seguinte forma. Tá, nós já definimos. Descubra qual a utilização da secretária. Se eu quero saber a utilização da secretária, a secretária é um recurso. Então eu tenho que entrar aqui em recursos, ó, e lá embaixo e ver que ela está trabalhando. Secretária, estou no schedule, tá? Ela está trabalhando 45% do tempo que eu simulei. Tá ok? E descubra quantas análises de créditos foram feitas. É aquela informação inicial. Tá certo? Bom, esse exercício aqui, pessoal, eu coloquei para vocês entenderem que eu não preciso saber estatística de inferência. Eu sei que 90% da galera está com dificuldade ainda, nem sabe do que eu estou falando aqui, que eu estou abrindo esses bloquinhos e estou montando um monte de coisa aqui dentro. Não me interessa, isso não interessa para vocês agora. Eu estou fazendo com que vocês se familiarizem com o Arena e entender, primeiro, da onde vem esses valores, ó, do meu tempo. É uma normal, aqui é uma Hable, escrito em uma expressão aqui. Aqui dentro é uma exponencial. Da onde viu isso? Saiu isso? Eu quero que hoje, a única coisa que vocês entendam é que os processos são variáveis e dentro desses tempos dos processos variáveis eu tenho como descobrir qual é a curva que se adere a essas informações.
Isso ficou claro para vocês? Sim. Se o teu objetivo era familiarizar a gente com o programa, Sim. pelo menos eu estou vendo qual é a cara dele. Eu já tinha feito aquele mini curso com você, mas dá para a gente entender. Eu, pelo menos, entendi qual que é a dele. Eu não lembro mais nada de estatística. Vou ter que procurar saber o que eu precisava fazer. Mas você entendeu? Mas deu para a gente ter... Eu, pelo menos, tive uma noção de como o programa funciona. Tá. Bom, a ideia hoje era mostrar que eu consigo fazer o tratamento dos dados, tá certo? E não preciso ficar chutando valores de tempos de processo. Então, quando você for fazer seu projeto integrador e você tem um processo que você quer simular, se dentro desse seu processo que você quer simular tem 3 subprocessos, como esse aqui tem 2, por exemplo, você pode fazer muito bem um projeto com 3 processos desses jogados aí dentro. Desde que você tenha um problema para resolver e mostre o relatório, tenha os tempos dos processos, você faz qualquer coisa. Aí é só escrever, tá certo? Então vamos dar mais uma semaninha para a gente tentar resolver esse problema de instalação de software aí. Vamos tentar falar com o Newton para ver se ele consegue resolver remotamente o problema de cada um de vocês aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou conversando com o pessoal e aí vou levando para você durante a semana as dúvidas pelo teu WhatsApp, a gente vai conversando. Tá bom. Vanessa, queria falar? Isso, professor, então eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, o nosso projeto integrador, ele não vai envolver um artigo acadêmico dissertativo. Será simulação no Arena. Isso, só que o projeto integrador 5, se quiser esperar Você tá no projeto integrador 5, não tá? Tô. Então vamos falar dele às 9 horas, a hora que a gente retornar. Aí eu já vou explicar novamente do que se trata isso aí. Tá ok. Tá bom? E aí eu não avanço aqui. A próxima aula, eu vou fazer o nosso primeiro modelinho nisso aqui. Tá bom? Tá bom, combinado, professor. André, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu me atrasei uns minutinhos aqui, eu queria saber onde está o enunciado do exercício, dos slides aí que o senhor mostrou. Está no Teams? Está no Teams. Ah, tá ok. Tá na aula 2, distribuição matemática. E vai ficar lá também a gravação da reunião. Tá joia, professor, obrigado. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida quanto à simulação? Aula de simulação? Então agora vamos conversar às 9, vamos fazer um intervalinho, às 9 horas a gente retorna dentro da sala de projeto integrador, aí a gente conversa sobre projeto integrador. Tá bom? Matheus e aqueles que não fazem projeto integrador, fiquem tranquilos que vocês vão pegar a matéria já só na próxima semana junto com a galera aí. Tá bom? Beleza. Beleza. Tchau, então, professor. Boa noite para quem não boa noite. Breve, para aqueles que eu vou encontrar daqui a pouco. Um abraço. Ok, um abraço.